Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Lucía San Román y les doy la más cordial bienvenida a la cuarta actividad del tercer eje temático Pregunta, indigenizar o desindigenizar el museo, que se realiza en el marco del ciclo Escucha Profunda, Poéticas hacia el Mundo al Revés, curado por Sara Garzón. Esta tarde tenemos el honor y la alegría de contar con la participación de Sandra Benítez, educadora y curadora guaraní, Nandewa, y Pablo Lafuente, investigador y docente. Les agradezco a todas y todos que nos acompañen. La charla en sí será en portugués y será subtitulada. Algunas palabras sobre nuestro programa. Para empezar, queríamos decirles y avisarles que todas las charlas previas están en nuestra página de YouTube y también están en el Spotify solamente como files de sonido para que los usen como ustedes prefieran. Este tercer eje se centra, como ya lo dije, en una serie de preguntas relacionadas a si debemos indigenizar o desindigenizar el museo. El desindigenizar, claro, es una provocación, pero también la noción de indigenizar el museo es una provocación. En el contexto de México, el término indígena es muy controversial y pensadores, artistas, etcétera, y personas de los pueblos originarios consideran que es una descripción externa y autorizante. Más allá de la complejidad del término, lo que nos convoca aquí es la noción de hacer que los museos que vienen, como ya sabemos, la cansada historia del Museo Europeo, el pensar a los museos desde los contextos que cada quien ocupamos, ya sea en México o Brasil, desde la complejidad y la diversidad de las realidades de las poblaciones, obviamente de las vidas, de las formas de vida, de los lenguajes, de las aproximaciones a lo que puede ser la cultura o no puede ser la cultura, y cómo estas instituciones, ya sea públicas o privadas, pueden dar lugar, pueden dar espacio y hacer espacio para este tipo de prácticas. Sin más, esta es mi única introducción, porque hoy tenemos a Sandra Benítez y a Pablo. Ellos van a tener una conversación y van a poder ahondar en la dirección que quieran. Tenemos como modelo el caso de estudio, es decir, no solamente la abstracción, sino analizar específicamente cómo ciertas exposiciones o ciertas posiciones institucionales nos ayudan a pensar más allá de la retórica, qué significa el hacer que museos sean otros. Entonces, sin más, comienzo con la semblanza de Sandra y le pido si puede encender su pantallita. Es como ya dije, guaraní Nandewa, originaria de Porto Lindo, de la municipal Yapo de Mato Grosso do Sul. Es educadora y curadora de origen y estudiante del doctorado en antropología social en el Museo Nacional de la UFRJ. Fue profesora de arte en la Escuela Primaria de la Comunidad Guaraní de 2004 a 2012 en Veracruz y es coordinadora pedagógica en la Secretaría de Educación de Maricá, donde asiste a escuelas indígenas. Entre las curadurías en que ha participado se encuentran Yagua Pora, Río de Janeiro, indígena en el Museo de Arte del Río, Isaue, organizada por CESC y Piranga, que fue suspendida por la pandemia. Desde 2020 es curadora asistente de arte, es curadora asociada de arte brasileño en el Museo de Arte de Sao Paulo, junto al equipo del museo. Trabaja en la preparación de la exposición Historias Indígenas, que se celebrará en 2023. Pablo Lafuente es un curador, profesor y escritor que vive en Brasil desde hace varios años. Es español de origen. Trabajó como curador asociado para Office for Contemporary Art Norway de 2005 a 2013 y fue editor de la revista After All y The After All Books en Londres de 2001 hasta 2013. También fue profesor investigador del Centro St. Martin's, University of the Arts London en Londres y parte del equipo curatorial de la 31 Bienal de Sao Paulo en 2014 y curador de A Singular Form en el Secession en Viena. De 2011 a 2013 fue como parte de la representación oficial noruega en las Bienales de Venecia, participó en eso. Sus escritos han aparecido en publicaciones en Europa y las Américas.
y ese co-curador del proyecto expositivo Zarigüeya Alabado Contemporáneo, que corresponde a la colección Arte Precolombino del Museo de Casa del Alabado en Quito, 2016-20. En mayo de 2017 inauguró la exposición Porá, Río de Janeiro, indígena en el Museo de Arte de Río. Creo que lo hicieron juntos. Actualmente es codirector artístico del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Les doy la bienvenida, agradecemos mucho que estén aquí y me quito del escenario Zoom para que ustedes continúen. Muchas gracias, Lucía, Sara y todas por la invitación. Vou falar português, e assim a gente consegue se entender melhor entre Sandra e Sandra, que a gente já pode ligar a câmera. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, porque é sempre bom falar com Sandra, que é minha amiga. E acho que também é bom falar de experiências que acontecem no Brasil, e falar delas em outros contextos. Isso que tem sempre paralelismos ou provocações interessantes que possam acontecer. Até porque também a gente nem sabe muito bem o que acontece em outros lugares. Então, simplesmente escutar as pessoas falarem do que está acontecendo em contexto próximo ou longe, ou nem tão próximo, mas com histórias parecidas pode ser útil. Então, eu queria só começar brevemente falando um pouco de minha experiência de trabalho com Sandra, que foi uma exposição de Porá que Lucia mencionou. Foi uma exposição que aconteceu no Museu Arte do Rio, aqui em 2017, aqui do lado do mar, e que foi uma exposição que, como todos os projetos, respondem a várias questões, mas uma das questões a qual respondeu nas conversas que estavam acontecendo no museu, em resposta a uma situação. Então, no contexto das artes institucionais, dos museus, das galerias do Brasil, estava começando a ter um renovado interesse em questões indígenas. Isso continua até hoje. Mas alguns de nós estamos preocupados com como esse interesse estava se manifestando, quais são os mecanismos que as instituições estavam utilizando para lidar com essas questões, com essas pessoas, com essas temáticas. E a pergunta que a gente fez ao mar talvez não é simplesmente pedir para o mar que lide com essas temáticas, questões, pessoas, mas pedir para o mar que o museu pensasse o que o museu deveria fazer para, de fato, trabalhar com propriedade sobre questões indígenas. Não deixar que o museu naturalize sua capacidade de trabalhar essas questões com essas pessoas, com essas temáticas. O museu aceitou esse desafio e começou a construir um processo de conversas, tanto públicas como não públicas, fechadas, como conversas com convidados indígenas, onde o museu começou a perguntar a pessoas indígenas e comunidades indígenas como que o museu poderia trabalhar com eles e com elas. Foi um processo longo, ou não tão longo, mas muito intenso, que funcionou durante meses e acabou numa exposição de Porá, Rio de Janeiro indígena. Aí que conheci a Sandra, porque Sandra e eu fazíamos parte da equipe curatorial externa ao museu. A equipe curatorial tinha pessoas internas no museu, Clarissa Diniz, e 3 pessoas externas, que era a José Bessa, Sandra Benítez. Eu queria, depois teve outra experiência que tenho, vou tentar vou provocar a Sandra para falar dela, que uma experiência que aconteceu depois, Saué, um projeto de pesquisa de exposição no Sesc Ipiranga, em São Paulo. E depois Sandra virou, como você falou,
curadora adjunta no MASP. Então, eu queria, primeiro, assim, tentar que essa conversa desse conta de todas as posições, porque uma coisa que pensei quando a gente foi convidada para falar desses processos de indesignização ou desindigenização do museu, da instituição, é que também tem muitos tipos de museus, muitos tipos de instituições, e que esses processos podem, talvez, significar ou implicar coisas diferentes em cada contexto. E talvez falar desses três projetos, dessas três atuações, pode nos ajudar a entender que tipo de ações são e não são possíveis em cada contexto. Mas então, não queria falar muito mais, queria convidar a Sandra a falar agora, e talvez com esse pequeno desafio de começar com uma experiência para ir para outra e entender o que de uma experiência é possível levar para a outra e o que não é possível levar para a seguinte. Bem, boa tarde. Aqui está o sol, né? Tá bem. E aqui, né, o Pablo, eu estou no Rio também. Eu acho que o Pablo também está no Rio. E, enfim, boa tarde, né, para todos e a todas que estão participando. E também agradeço o convite. Muito obrigada pelo convite de estar também com o Pablo, né, falando um pouco sobre nossa experiência. Eu acho que me motiva muito, né, de falar sobre a nossa experiência, nossos desafios, e os quais serão caminhos que a gente podemos traçar, né, a partir dos que nós já tivemos alguma experiência. Então, eu quero pontuar, né, assim, bem rápido, brevemente, três coisas, né? Eu não quero repetir, que já foi falado, que eu tive experiência, primeiro a minha experiência como curadora, eu fui no Jaguataporã, que é o Rio Indígena, junto com Pablo, Berta, Clarissa Diniz, e outras equipes que fizeram parte daquela exposição, que foram muito aprendizado, né? Eu acredito que a primeira questão que eu quero pontuar, levando um pouco a minha experiência como a exposição do Jacataporã, né, nós se juntamos, né, vários profissionais, equipes indígenas, pesquisadores não indígenas e vários outros que eu acho que é fundamental para mim, e também eu acredito que isso também me ajuda a pensar, né? Primeira questão que eu acho que quando se trata de uma exposição, ou seja, de ocupar o espaço, independente de forma expositória ou de forma várias outras formas de ocupar esses espaços museu, né? Eu acredito que é o processo que leva a gente se interagir, saber escutar, compreender, e esse processo de produção mesmo da exposição, porque aí onde existe conflitos, né, entendimento. Então eu acho que isso é fundamental, porque como diz na minha língua guarani, né, rendu significa escutar, mas rendu também significa sentir no corpo, né, rendu. Rendu, escutar e sentir no corpo também. Quando eu falo arrendu, quer dizer, eu sinto algo no meu corpo. Eu posso sentir dor, eu posso sentir alegria, eu posso sentir frio, né, no meu corpo, ou calor, né? Então, tem duas formas de rendu no corpo e rendu com escuta, né? E isso se chama, eu chamaria de escuta com sentimento, né? Que a gente chama isso com sentimento mesmo, né? Escutar com sentimento, escutar com corpo, rendo. Então, eu acredito que
esse processo da exposição que leva a gente a rendu, né? Escutar com o corpo, e escutar com o ouvido, escutar com o sentimento. Então, para mim, é muito importante esse processo. É o processo, e para isso, a equipe, independente se é indígena ou não, ela é importante a escuta nesse período do processo desses encontros, né? E outro que eu acho que é fundamental, né, que nessa minha experiência, tanto no MASP, tanto no Jaguataporã, tanto no SESC, né, que eu já tive várias atividades, né, a minha experiência de participar, de fazer, somar junto, né, que eu acho que quando eu fui chamado para fazer curadoria, né, ser curadora adjunta no MASP, houve muita pergunta, e está sendo também essas perguntas de que o que eu vou mudar no MASP, né? E aí eu comecei a entender e compreender isso, a partir da minha experiência, que eu não consigo mudar. Eu diria, eu consigo somar, né? Eu faço soma. A partir da soma, eu posso levar algo que é diferente, que não estava ali. Eu posso somar, eu posso ampliar, né? Também trazer um pouco mais aquilo que não estava presente. A partir da minha presença, eu posso levar, né? Eu posso questionar, eu posso levar também. Então, eu acho que isso é uma questão que, e a partir do ponto de vista indígena, por exemplo, a questão da história, né? Então, hoje, existem dois aspectos, no meu ponto de vista, né? Que eu percebo que existem duas formas de contar a história, né? Dois aspectos que os próprios indígenas brasileiros, né, tem duas formas de contar a história. O processo da colonização, que é a questão da violência, né, o processo, como que foi o apagamento, tudo isso é necessário, que não é contado, né, sempre é contado a partir a partir da versão do conquistadores, né, que fala do conquistadores que, na verdade, são invasores, né? E outra questão, outros aspectos que eu acredito que é muito importante para nós indígenas é a partir da cosmovisão. Todos os indígenas, ela conta essas narrativas a partir da sua relação, a partir da sua origem, como cada indígena, cada grupo étnico tem a sua forma de pensar e a sua relação com o mundo, com os seres da Terra, humano e não humano. Então, tem toda essa complexidade que é importante, o que leva a gente a continuar resistindo e reproduzindo aquele nosso saber, nosso conhecimento, exatamente essa visão, né, essa visão cosmológica, né, que conta, né? E eu acho que e outros, né, que eu achei que aí a terceira coisa que eu acho que é super importante discutir nesses museus, né, como acolher e como, digamos assim, como hospitalizar isso, né, como receber isso, o próprio museu, como receber isso, de que forma que pode, na verdade, se desfazer, né, para poder receber essas questões que estão levando para os museus, né? É próprio esses indígenas que estão levando o pensamento para esses museus. Tem coisas que eu acho que é super importante também, que é nem todas as coisas, né? O pensamento, essa cosmovisão indígena, ela cabe no museu, né? E também nem todas as coisas, né, é importante estar ali, ou seja, estar sendo colocado ali, né, no museu. Mas é importante que se trate sobre aquilo que não cabe nesse espaço museológico, que como que ela pode ser
fortalecido naquele espaço que é o próprio da comunidade, muitas das vezes. Por quê? Porque o museu, na verdade, a estrutura museológica, né, do próprio que estão na cidade, vem do sistema europeu, né? Ela é sistema juruá, não indígena, né? E nosso sistema museu, né, onde a gente guarda a nossa memória, a nossa sabedoria, a nossa forma de pensar é totalmente diferente para cada comunidade, né? Tem a casa de reza, casa de reuniões, casa de encontro, casa de assembleia. Então, tudo isso é um lugar que a gente produz os nossos saberes, o nosso conhecimento, que é importante para nós, indígenas. E ali também tem essa especificidade também de lugares de encontro de mulheres, dos homens, das crianças, dos jovens, e vários momentos que vai ter essas questões que é importante para aquela comunidade. Então, todo esses saberes, digamos assim, que ela não vai caber no museu. Mas é importante que o museu, quando aparece esse desejo de encontro, né, que eu acho que é importante o museu, esses museus, independente do museu, galeria ou qualquer espaço, se prepara para receber esse forma de pensar, porque é diferente, né? Que hoje, né, existe muito burocracia, por exemplo, para receber qualquer outras questões que não cabe muitas das vezes no museu por causa da burocracia, porque o próprio sistema burocrático que é imposta e não é nosso. Isso dificulta um pouco o nosso diálogo. E, para finalizar, eu acho que é muito importante, né, esses papel de museus, que eu diria assim, né, que eu acho que é muito importante a gente... o que é o papel do museu, né? O que é o papel desse museu? Eu acredito que hoje, né, esse papel do museu, do espaço, estou falando de espaço, ou a forma de pensar mesmo, não só espaço, né? Eu acredito que o papel dos museus porque o museu são um sistema. Os museus são um sistema. Quem são esses sistemas? São próprias pessoas, né? Que são diferentes pensantes também, né? Então, eu acredito que esse sistema do papel do museu, ela é uma ponte, né, de fazer diálogo. Eu acho que é uma ponte, seria uma ponte de fazer esse intermediação, né, entre outros saberes, né? Porque eu acho que é isso que é importante, porque por que a gente está falando isso hoje? Por exemplo, tem muitas coisas que nós, indígenas, não revelava, né? Tem muitos saberes que não tinha necessidade de revelar para o outro, a não ser para nós mesmos. Por exemplo, os Guarani. Tem muitos Guarani tem muitos nossos saberes de Guarani que a gente não podia revelar para o outro. Mas hoje ela é importante exatamente quando eu lembro que quando eu passei uma situação muito difícil, quando eu trabalhei em Maricá como coordenadora pedagógica, eu saí muito sentida por sofrer, né, racismo, sofrer discriminação por eu ser indígena. O próprio sistema, né, me discrimina, né? Então eu saí desse lugar e eu fiquei muito mal, eu fiquei triste, eu fiquei revoltada. E quando aconteceu isso, eu falei com o seu Félix, né, e a dona Catarina, que morava, né, no Itaipuaçu, aqui no Rio de Janeiro, falando de dona Catarina, ela faleceu, né, ano passado, de Covid, e só queria lembrar disso, né, e a minha mãe também faleceu ano passado de Covid.
E aí eu queria só lembrar dessas mulheres, né, que se foram. E voltando em relação a isso, eu fui, conversei com o seu Félix, eu conversei com a esposa, a dona Catarina, né, que eu fiquei muito revoltado por eu ser discriminada, violentada de uma forma, por eu ser mulher indígena. E quando o próprio sistema, né, que me discrimina, e quando eu fui falar isso, eu falei da minha revolta, eles falaram para mim que eu não podia me revoltar, que eu não podia ficar triste, que eu tenho muitas, que eu carrego minha sabedoria exatamente para ensinar os outros. Então eu acho que hoje é exatamente isso que eu estou fazendo e eu acredito que os museus, qualquer espaço, né, institucionais que tem esse papel de ensinar os outros, né, a ter essa percepção da diversidade, né, que nós somos diversos pensantes, diversos formas de viver. Então, eu acredito que essa que é a questão, mas tem uma coisa que tem nossas relações comuns. Temos coisas em comuns enquanto indígena. É a forma de pensar e a forma de viver no mundo, que é complexo, mas que temos muitas coisas em comum enquanto indígena. A nossa relação com a mata, a nossa relação com os rios, a nossa relação com a terra, a nossa relação com os espíritos da noite, e todos os seres humanos e não humanos. Então, eu acho que a questão do sagrado, né? Então, eu acho que o que diferencia dos não indígenas é essa forma de pensar, e o que nos une enquanto indígena é exatamente essa forma de pensar. Então, eu acho que o que como o seu Félix falou para mim, e a esposa falou para mim, que eu poderia usar a minha sabedoria para poder fazer essa, essa intermediação, né? Que eu acho que o museu deveria fazer, né? Eu acho que o papel do museu fazer ficar como ponte, né? De atravessar vários outros pensadores, a forma de pensar, a forma de viver, a forma de entendimento. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada. Sandra. Uma pergunta, se tem muitas questões que dá para falar, mas uma coisa que talvez imediatamente surge como pergunta é como que os museus ou instituições culturais se preparam para essa conversa? Como se preparam para esse ato de acolher ou de receber? Na experiência, por exemplo, concreta dessas três instituições de arte de grande tamanho com as quais você trabalhou nos últimos anos, em quais coisas eles conseguiram se preparar, quais coisas poderiam se preparar mais? Dá para dar alguns exemplos de atitudes, de práticas que foram beneficiosas ou que, de fato, precisariam mudar? Então, eu acho que hoje, a grande maioria dos artistas indígenas, ou os intelectuais indígenas, não artistas, pode ser acadêmico, tanto artista, tanto escritores e lideranças, todos eles têm um pouco disso, né? Eles trazem isso exatamente para ocupar esses espaços de uma forma de luta, né? Ela é uma coisa que eu acho que é uma luta. Por quê? Porque a partir do momento que houve essa invasão, a gente só vive na resistência. Por quê? Porque o tempo todo a gente está sendo colonizado, o sistema colonizando, e o tempo todo. Então, eu acho que a gente vive numa resistência, e por isso a gente tem uma forma de luta, né? Tanto indígena, artista, não artista também, todos de várias lutas, né? Que eles trazem sempre
falando um pouco dessa visão cosmológica e a sua própria forma de estar no mundo e o que a gente está se passando, por exemplo, dessa violência que a gente vive, né, de todas as formas, como sistema, por exemplo. E o museu, eu acredito que os museus, né, hoje, né, ainda não estão preparados, né? Eles estão tentando se preparar para poder receber, como acolher, mas isso vai acontecer somente quando o próprio museu se colocar de uma forma mais sensíveis, né, para escuta, né? Eu acho que a questão é escuta também, né? Como se fosse gente mesmo, o museu não é gente, mas o que contribui para que o sistema fica, muitas das vezes, como se fosse uma coisa muito dura de se quebrar, é exatamente o próprio gente que estão ali como sistema, né? Então, como eu falei, né? O museu, para a gente chegar e falar, querer mudar todas as coisas ali, porque são gente que estão. Sandra, sei que seu microfone fechou. Sì, perfino non sa. Só que ficou quando você está falando sobre o museu ser ou não ser gente. Não estou ouvindo. É que o microfone fechou quando você está falando sobre o museu ser ou não ser gente. Que o museu precisa escutar. Eu falei que o museu ela é um museu que o sistema, ela se move pelas pessoas, pela gente, pessoas que criam, que estão ali dentro. Então, não dá para a gente também chegar e querer mudar tudo. Não eu acredito que é bom a gente pensar como soma, como eu falei no mágico. Eu quero somar, eu estou somando para a gente ampliar e de que forma que a gente vai ampliar esse acolhimento também do outro, né? Então, eu acho que aquele museu já está concretizado, já materializado da forma que foi, né? Então, para a gente desconstruir, é necessário que a gente também entenda essa diferença, né? esse diferença e o olhar diferente, né? E fazer essa soma, porque eu acredito que a soma é que vai começar a se confrontar entre nós, né? Entre pessoas, conflito, né? E a partir do nosso conflito, é necessário que a gente pense como criar outros caminhos para que a gente amplie os nossos saberes, digamos assim, a nossa escuta, né? Certo. Você falaria, você imagina falar sobre o que você encontrou que essas instituições esperam de você, que você recebeu 3 convites diferentes, você sentiu que a expectativa do que você iria fazer, o que você iria trazer, era parecida ou era diferente? Ou que isso mudou ao longo do tempo? Então, geralmente, no caminho, né, automaticamente, às vezes muda mesmo, muda a forma de pensar e vai querendo trazer aquilo que muitas das vezes é importante, por exemplo, né? Por isso que eu falei assim, tudo é um processo, como se vai se levando, né? Não dá para a gente deixar se levar, mas é uma coisa que sempre vai ter um processo que não é exatamente, vai seguir um pouquinho diferente do caminho que você traçou, né? Porque a prática e
e assim, materializado, né? Algo que é conversa, que é materializado, é diferente do pensamento, né? Que vai requer mais outras questões que eu acho que sempre vai ter um caminho, isso que é o desafio, né? É o desafio de a gente não se perder nesse caminho, né? Eu acho que é... E aí onde a gente pode pensar todos juntos, né? Como, por exemplo, nós fizemos no Jaguataporã, né? O caminho não pegou caminho diferente, mas que a gente construiu uma coisa muito ampla e que foi uma coisa, um processo muito tenso, mas é uma coisa que eu diria que é mais democrático, né? Porque a escuta, ela requer isso. Então, e todo mundo trabalhando, todo mundo se escutando, desde equipe, desde curadores, desde educadores, desde os técnicos que trabalham. Então, para montar aquela exposição, eu acho que isso foi uma coisa muito importante, né? É que todos nós começamos a se escutar e criar como se fosse criar uma família, né? Uma família de encontro, né? De pensar junto, e cada um trazer a sua experiência, independente de ser indígena ou não, a experiência, quando é somado, ela é importante para a gente criar outros caminhos, que é muito importante. Certo que afinal esse título de Jaguatapurá é um caminho, né? Um caminho feito no ato de caminhar conjuntamente, né? Que era um pouco o que a gente falava o tempo todo, como pessoas de diferentes contextos estavam tentando caminhar juntos sem um fim pré-definido, mas se construía esse resultado no caminho. Era assim, certo? Tem uma questão que você falou das comunidades, e a gente tem pessoas indígenas em contexto urbano e também pessoas indígenas em contexto de aldeia, em comunidades. Como que as instituições e os projetos que acontecem nas instituições lidam com ou conectam com a realidade tanto do indígena urbano como do indígena na comunidade? É possível que o museu urbano, como você falou, que os museus são instituições que estão nas cidades, conecte com uma comunidade? Então, nós temos dois contextos, né, que é diferente, que é o contexto indígena e contexto urbano, que é pessoas, como diz uma vez uma parenta caingangue, ela fala assim, tem parentes pairando, pipocando na cidade. Por que eu uso essa palavra? Porque esses parentes são indivíduos, não eles perderam esse vínculo à comunidade, então não tem comunidade. E muitas das vezes, esses parentes que perderam vínculo com seus parentes, comunidade, eles não são identificados como indígena, nem como branco, nem como negro. Aí, onde eles não têm lugar, onde é mais difícil discutir com esses parentes que estão aí, por causa que eles estão aí como indivíduo e não como comunidade, como é entendido, principalmente aqui no Brasil, os indígenas eles são reconhecidos aqueles que têm vínculo junto com seus parentes, né, na comunidade, que são aldeados. E, na verdade, nessa invasão, desde a invasão, muitos indígenas, e como diz o professor Bessa, né, muitas aldeias, a cidade, né, é o cemitério indígena, porque a cidade foi levantada em cima da aldeia, né? Inclusive Rio de Janeiro, é maior indígena que existia aqui, Tupinambá, Tupiniquim, e existem outros indígenas que tinha, né? Por isso que o Rio de Janeiro, muitos lugares, o nome Tupi, por exemplo, Itaipuaçu, Maricá, né? Angra e vários outros, né? Paraty, todos esses que hoje servem como
como cidade maravilhoso para turismo, esses lugares são era aldeia indígena, né? Era porque a cidade se levantou em cima. Então, eu acho que se a gente não levar... Aí, quando eu falei no começo, né? Se a gente não levar em conta esse processo da violência, como que foi a colonização indígena, se a gente não prestar atenção, ou seja, não trazer isso, a gente vai apagar e negar totalmente esses parentes que estão na cidade, que é o resultado dessa violência, desse processo, né? E outros que eu acredito que os indígenas, nós indígenas que são aldeiados, né? Quando a gente é discriminado e tudo que a gente passa também, violência, mas nós temos ainda vínculo familiar, parental e a comunidade, né? A gente ainda é comunidade. E aqueles que se perderam no caminho, e tem vários trabalhos, por exemplo, a Ana Paula Silva, que fez o trabalho com a gente no Jaguataporã, ela fez a tese dela sobre isso, que teve tráfico de criança indígena, que teve indígena, muitos indígenas foram escravizados para trabalhar para missão, para os jesuítas, para as madres e várias outras formas que existiam na cidade, como empregada doméstica, né? Então, as mulheres são responsáveis, maior responsável pela esses indivíduos, né, esse sujeito que hoje se chama mestiço, né, que hoje também existe isso também, que são mulheres que foram obrigadas a casar, se relacionar com branco, né, então tiveram filho mestiço, né, então eles não podiam entrar nem na aldeia, então eles podiam viver no lugar que eles estão vivos hoje, né, e existe muito esse, que não tem nem estudo ainda sobre isso. Existem alguns poucos estudos que estão levantados sobre essas questões, mas muito pouco ainda, né? Então, eu acho que não dá para a gente fugir desse processo violento, né? Da violência que a gente, principalmente levando em conta as mulheres, né? A história das mulheres, sem mexer com essa ferida, eu diria assim, não dá para discutir outras questões sem mexer com isso. Então, eu acho que por isso que eu falo, em dois aspectos que é importante hoje trazer isso para a gente discutir essas questões. Primeiro, a gente tem que rever esse processo histórico, né? E eu acho que é isso o que vai trazer as respostas, né, para a gente. Você está trabalhando agora mesmo em um projeto de site, de um website, que era Saué, que ia ser uma exposição que foi cancelada era para abrir em maio de 2020, chegou a pandemia, então se cancelou. Mas agora você está trabalhando com os colegas em um projeto de site. Como que uma exposição online, como que essa exposição online traz essas questões? Como que vocês pensaram nisso? Então, nós fizemos, né, criamos juntamente com várias equipes esse site, que vai ser inaugurado ainda, e eu acho que ficou muito claro que todos os lideranças que foram pesquisados, inclusive você participou alguns deles, né, eles falam, a grande maioria falam sobre a resistência, né, e também sobre a invasão, e também sobre esse processo da violência que nós estamos vivendo até hoje. E a grande maioria fala sobre isso. Então, o que a gente fez? A gente coletou essas falas, esses depoimentos, para estar no site, né? Cada um deles, lideranças, vão falar sobre a forma de resistir, a forma da luta, né, que vai falar sobre isso. Eu acho que vai ser muito bom esse site, né?
eu não posso revelar tudo, mas assim, tem várias outras coisas que vai ser muito legal, que vai trazer nesses aspectos do processo da violência e o que deu resultado a partir dessa invasão que até hoje, né? Como é que a gente está vivendo, principalmente os Guarani do Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, né? E você está trabalhando agora num projeto de exposição para 2023 no MASP, com a exposição que não se tem título ainda, ou não tem. Você, dá para falar alguma coisa de como esse trabalho está acontecendo e de qual é o objetivo dessa exposição? Então, ainda não tem título, mas aí eu estou pensando nesse aspecto, né, de trazer um pouco, vai ser 2023, ano que vem, né, que vai ser, e a pesquisa ia ser em 2021, né, que seria ano passado, foi adiado, e, e, e a gente vai fazer no MASP, né, nesse sentido também de um pouco, de trazer um pouco essa forma de pensar a ideia da cosmovisão, né, dos indígenas e a sua relação com o território, né, território, assim, estou falando território espacial, e essa ideia de que o Juruá, né, que coloca para a gente fronteira. Eu acho que é muito importante discutir também essa ideia da fronteira. O que é fronteira para nós indígenas? Para nós indígenas não existe fronteira, divisão, fronteira, que a forma que o Juruá chama de fronteira é uma divisão de terra, de território espacial, né? Para nós indígenas, fronteira e a divisão é por grupo étnico, não é território, né? Porque terra é importante para a gente exatamente para que nós temos essa ideia de que a terra foi feito, ou seja, a terra ela surgiu para todos nós, né? Nós não temos essa ideia de que essa ideia da divisão de espaço territorial vem do próprio colonização, exatamente para nós colocar em conflito, para dizer se aqui é Paraguai, se aqui é Argentina, se aqui é Bolívia, e vai dividindo exatamente para ter controle sobre a sociedade, sobre nós. E nós não temos essa ideia de divisão espaço, nós temos divisão da diferença, né? Por isso que nós temos, por exemplo, o Guarani, tem Caingangue, tem várias etnias que têm uma outra língua e cada um viver no seu espaço, na qual eles são se adaptados para viver. Isso que a gente tem essa ideia que, por exemplo, o Timóteo, né, Popiguá, um Guarani, ele escreveu sobre isso um pouco, explicando um pouco o que é uma terra, o que é o território, o Urupá, na verdade, é o planeta Terra, né? O Urupá é o planeta Terra. E nesse planeta Terra, existem vários seres que necessitam dela. E a gente não precisa brigar, né, no nosso entendimento. A gente não pode brigar pelo espaço para moradia, né? Mas, infelizmente, os Juruá, eles brigam muito, inclusive agora está tendo guerra, né, por causa desse controle de poder que todo mundo quer ter, esse pensamento, né? Eu acho que para a gente não ter essa guerra, que a gente precisa, nós temos essa forma de pensar que a terra ela é para usufruto de todo mundo e não é uma divisão, né? Na verdade, a divisão e fronteira somos nós, por causa das nossas línguas, da forma de pensar diferente, e cada um ter sua autonomia de viver naquilo da forma que eles gostaria de viver. Isso que a gente chama de o bem viver, né? O bem viver é cada um ter continuidade daquele forma de viver, né? Sem ter conflito com o outro, né? Que tem autonomia do seu próprio lugar, do seu próprio espaço, do seu próprio grupo, né? O seu próprio familiar. Então, eu acho que essa ideia de divisão de terra, isso é pensamento europeu, colonizador.
Uns minutos para fechar, mas eu queria levar para uma pergunta um pouco mais geral. A gente falou muito no, no tempo da exposição do MAR, que é o Museu de Arte do Rio, como que a gente ia lidar com a palavra arte na exposição. De fato, a gente listou na parede a lista dos participantes na exposição, e não dos artistas. E participantes eram todo mundo que participou, nas aldeias, as pessoas que fizeram os vídeos, a maioria delas pessoas indígenas. Mas a gente queria lidar com aquela questão da arte, porque a gente está muito ciente que essa palavra significa uma coisa em português ou nas línguas colonizadoras, mas que muitas vezes não tem um equivalente direto nas línguas indígenas, mas tem palavras que podem se aproximar, mas que abrem campos semânticos totalmente diferentes. Pode falar um pouquinho disso? Como você vê isso hoje, desde como curadora do Museu de Arte de São Paulo, como você lida com essa questão da arte, do que a arte é ou pode ser, do que cabe ou não cabe no museu? Então, a arte, primeiro, que tem que entender o que é arte para determinada comunidade, né? Por exemplo, você está me ouvindo? Cortou um pouco, Sandra. E a Não imagem sei o também que está cortou. acontecendo aqui, está aparecendo só uma imagem para mim. Cortou. Agora Ah, voltou. tá. Tá, apareceu um negócio aqui para mim que eu não sei o que é. Enfim, eu acho que a arte, por exemplo, falando sobre Guarani, nós entendemos que a arte, o Juruá chama arte, mas a gente entende tembiapó. O que é tembiapó? Tembiapó, tembi quer dizer a minha relação. Apó, quer dizer, tem a ver com fazer, do movimento da coisa, da mão, né? Pó é mão, então tem a ver com a minha relação, com o movimento, com o meu fazer, né? Que quer dizer, isso seria o meu trabalho, né? Seria um trabalho que a gente também apoia o resultado do seu trabalho, né? Então, hoje eu vejo a seguinte forma, que nós indígenas, de modo geral, quando se trata de arte, né, tem o pensamento coletivo, né? E esse pensamento coletivo vai ter artista, que o Juruá chama de artista, mas eu diria assim, pessoas que têm habilidade para fazer algo, né? Então, esse algo é do indivíduo, né? Por exemplo, o resultado desse objeto, que seria do indivíduo. Por exemplo, quando um Guarani faz um bichinho de madeira, ele tem esse pensamento da forma que os Guarani pensam e vai trazer isso, aí ele vai buscar, ele conhece a madeira própria para fazer o bichinho, e ele vai fazer, ele tem a habilidade para manusear, para fazer esse bichinho. Então, o trabalho é dele, né? Mas o pensamento da forma de fazer, de pensar sobre aquele bichinho de madeira é do coletivo, é do Guarani. Então, isso é uma coisa que eu vinha pensando, e eu acho que a maioria dos indígenas fazem isso, né? Então, existe artista, né, que é o indivíduo que faz, transforma um objeto, né, por exemplo, o bichinho, o cesto e várias outras coisas, né? Mas o pensamento é do coletivo. Então, eu acho que ela, independente do artista individual, mas ela também é coletivo. É também o pensamento, a obra em si já é pensamento coletivo. Ela não é da pessoa, ela é do coletivo. Então, eu acho que é por isso que é um pouco delicado também quando a gente discute sobre o que pode e o que não pode entrar, por exemplo, no museu. Então, por isso, cabe à própria comunidade ou artista, né, pensar e filtrar o que vai colocar nessas exposições como luta, e não como dele,
do indivíduo, porque não tem como a gente colocar, eu pensar e fazer uma obra bonito, é minha autoria, eu que faço, mas o pensamento e essa sabedoria é do coletivo. Eu acho que dessa forma que funciona, por isso que sempre é coletivo, não é uma coisa que surge do nada de fazer, e sempre como em forma de luta mesmo. Eu acho que é um jeito bem bonito de terminar. Eu acho que estamos quase no tempo, e acho que essa apresentação do artista como uma pessoa que leva esse trabalho, essa sabedoria do coletivo, é uma coisa muito interessante, como imagem do que a arte pode ser, como você falou, uma imagem que é guarani e que pode ser muito diferente do que o povo tucano ou o Paracatu possa propor. Uma coisa que a gente não falou, que no Brasil hoje tem aproximadamente 300 povos indígenas e aproximadamente 270 línguas indígenas são faladas. E essa diversidade, imensidão de cosmovisões fazem parte hoje do que esse território é. Isso que é uma coisa que, Sandra, você está trabalhando muito em todos os projetos que você está desenvolvendo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu só quero muito agradecer mesmo o convite e quem sabe a gente faz uma outra rodada de conversa quando der para a gente fazer de outro momento, que eu achei muito interessante que todos participam, né? Eu acho que é um diálogo, né? É uma soma de conversa mesmo. E só isso, eu quero muito agradecer mais uma vez, obrigada, toda a equipe que organizaram essa conversa, e a você também, de estar ali batendo papo com a gente, e eu acho que isso também aprendendo muito também, a gente sempre vai aprendendo um com o outro. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado pelo convite a todos. Y muchas gracias por parte del Laboratorio Arte Alameda y de nuestro equipo, a quien también agradezco, el equipo que está tras bambalinas haciendo estas grabaciones y luego presentando las en línea. Lo que yo puedo entender, porque no hablo portugués en lo más mínimo, parece a mí que podemos empezar a trazar una serie de protocolos virtuosos hacia esta indigenización de los museos a partir de charlas como la de Sandra hoy y de Pablo. Muchísimas gracias por participar, Sandra y Pablo, y también agradezco al público que nos está viendo esta tarde. Cada miércoles de aquí a finales de marzo seguiremos con diálogos en este proceso de escucha profunda que estamos intentando hacer. Gracias. Yes. Tá. Uhum.